Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira da 34ª semana do Tempo Comum, dia 26 de novembro. Hoje, a família franciscana celebra São Leonardo de Porto Maurício. Ele foi um grande propagador da Via Sacra, um grande incentivador, e viveu de 1676 a 1751. O nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 21, versículos de 12 a 19. Naquele tempo, continuou Jesus dizendo a seus discípulos: antes que aconteçam essas coisas, os terremotos, maremotos, guerras, fomes e outras coisas, vós sereis levados diante de prisões. Sereis julgados nas sinagogas, eles vos açoitarão e também serão colocados no cárcere. Sereis levados diante de governadores e de reis, e ali será a vossa ocasião de dar testemunho de mim. Não vos preocupeis com antecedência no que deveis falar, porque eu mesmo vos concederei uma sabedoria que nenhum inimigo poderá combater e resistir. Muitos vos odiarão, e muitos de vós sereis mortos por causa do meu nome. Todos vos odiarão. Sereis entregues e traicionados pelos próprios pais, irmãos e parentes. Muitos serão mortos em meu nome. Mas também eu vos digo, permanecendo firmes, que sereis fiéis até o fim. Nenhum cabelo da vossa cabeça cairá, mas permaneçam firmes até o fim. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante de textos apocalípticos, tanto da primeira leitura do livro de Daniel, como também do Evangelho de Lucas hoje. E uma das características dos livros apocalípticos é justamente de tomar como figura de imagem, ou figura de linguagem, as forças da natureza. As forças da natureza que são abaladas, quer dizer, aquele mundo organizado que eu e você concebemos. Aquele mundo organizado que nós traçamos, que nós edificamos, que nós construímos e nos sentimos às vezes seguros demasiados e até os próprios deuses deste mundo. Tudo eu posso, tudo eu quero e tudo ordeno. A primeira leitura de hoje do livro de Daniel é justamente sobre isso, porque o filho de Nabucodonosor herdou o trono e se sentia autossuficiente, todo-poderoso e todo arrogante. A tal ponto que ele resolve, então, trazer todos os objetos sacros do templo que haviam sido roubados para utilizar durante uma festa. E aí que uma mão vai surgir na parede, uma mão invisível. Uma mão que vai deixando uma inscrição ali que ele não consegue ler. E ele então vai pedir ajuda a Daniel, aquele que recebera do Senhor o dom de ciência e de interpretar os sonhos. E Daniel vai dizer: vocês construíram deuses de ouro, de prata, de bronze, aquela figura mitológica que Nabucodonosor havia sonhado com ela, aquele gigante grande. Vocês edificaram para vocês deuses feitos de ouro, de pedra, de ferro, mas tudo isso será destruído. O vosso reino será destruído e será dividido, porque um outro reino surgiu. Um outro reino vai aparecer, porque assim quis o Senhor Deus do céu, para poder castigar a vossa arrogância e castigar também o vosso poder sem limites. É aquele mundo que está sendo destruído, aquele mundo iníquo, feito e edificado na injustiça, na exploração e na escravização das pessoas. Este mundo será derrubado. Já que é uma literatura apocalíptica, agora então podemos nos transportar para o evangelho de hoje, porque Jesus está continuando o evangelho de outro dia, onde ele dizia: e vão acontecer muitos terremotos, maremotos, as forças da natureza serão abaladas, um povo vai se levantar contra o outro, um país vai se levantar contra o outro, mas ainda não é o fim. E não confie naquela gente que começa a dizer em meu nome: eu sou o Cristo, sou eu, os salvadores da pátria. Não sigam esta gente. Então agora Jesus está continuando.
Continuando isso, antes que aconteçam todas essas coisas, porém, vocês serão levados diante de tribunais, serão açoitados, serão presos, muitos de vocês serão mortos, todos os odiarão por causa do meu nome, vocês serão levados diante de reis e também de governadores, e é aí que vocês vão dar testemunho de mim. Meus irmãos, minhas irmãs, em todos esses tempos, quantas e quantas vezes na história os cristãos tivemos que caminhar na contramão da história? Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes da própria mesa do Senhor, daqueles que comem o pão, daqueles que celebram, se levantam Judas e Pedros de todos os tempos. Um que nega e o outro que traiciona. De modo que aí também vem o ódio aos cristãos. Hoje, em muitos países do mundo, os cristãos são odiados. Em muitos departamentos públicos não se pode mais falar de Jesus. Em muitas casas de famílias hoje, mesmo cristãs batizadas, não se pode mais falar de Jesus. Até mesmo o Natal fora substituído, o espírito do Natal hoje é comercial, e o centro do Natal hoje é Papai Noel, já não é mais o menino Jesus. De modo que em muitos lares falar da fé já é proibido. Em muitos condomínios não se pode mais falar de fé, em muitas empresas não se pode mais falar de fé, e em muitos países os cristãos são perseguidos. Quando os cristãos não são perseguidos, alguma coisa está errada. Quando os cristãos não são perseguidos, pode saber que alguma coisa está errada. Porque os cristãos sempre fomos chamados, muitas vezes, a andarmos na contramão da história. Na contramão de muitas ideologias, por exemplo, nas ideologias de violência, de pena de morte, de aborto, os cristãos devem se levantar contra. Nas ideologias de desonestidade, de corrupção, os cristãos devem se levantar e denunciar. Nas ideologias religiosas que querem matar, querem impor, querem ser violentos, querem matar simplesmente por matar, também os cristãos devem se levantar e serem contras, e aí serão perseguidos. Aí serão mortos. E às vezes até o pai, a mãe, os irmãos, os parentes vão denunciar a pessoa para obter lucros, para salvar a sua vida, ou simplesmente por ideologia abraçada. Por isso Jesus vai dizer aos cristãos agora nesse momento que muitas e muitas vezes vocês serão levados diante de tribunais. Às vezes somos levados diante do tribunal da própria consciência, onde eu e você ficamos frente a frente com a nossa consciência e somos acusados de estarmos pecando, de estarmos sendo desviados, de estarmos fazendo mal. E aí vamos tentar encobrir essa consciência, desvirtuar a consciência. Às vezes seremos levados também diante dos tribunais humanos, não porque cometemos pecados, não porque realizamos um crime, não, mas por causa do nome do Senhor. Por causa do nome do Senhor. Não porque essa pessoa fez essa coisa errada que é um crime. Não. Não é por causa disso, mas é por causa do nome do Senhor. E às vezes, por causa do nome do Senhor, os cristãos também serão chamados de pecadores e criminosos. Porque vai depender muito da legislação. Num país que vai, por exemplo, permitir o aborto, os cristãos serão contra. E assim serão chamados também de criminosos. Num país que impõe uma cultura divorcista muito forte, os cristãos são chamados a serem contra. Num país que absolutiza, ou santifica, ou sacraliza a pena de morte, os cristãos são chamados a dizerem não. Num país que cultiva desonestidade e corrupção, os cristãos são chamados a levantar-se e serem contra. E Jesus vai dizer, é na persistência, é na esperança, é na fé, é na oração, é na confiança, que vocês terão forças para levar até o fim. No próximo 26 de dezembro, eu estarei regressando ao Brasil, com o coração cheio de gratidão ao povo da Guatemala, que nesses quase 2 anos me acolheram com muito carinho, com muita cercania, com muita familiaridade, mas agora está na hora de voltar para o Brasil. Então, a partir do dia 26 de dezembro, eu já estarei regressando ao meu país. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Leonardo de Porto Maurício, rogai por nós, paz e bem.